Para a nossa live de Halloween, véspera do Dia de Todos os Santos. Hoje também para comentar a eleição do Lula e o que isso representa para a advocacia internacional. Bem-vindos. Luísa, bem-vinda. Vamos aguardar o pessoal. Bastante gente me perguntou sobre o que vai acontecer agora, né? É o que todo mundo está se perguntando. Vocês devem estar vendo aí que temos uma decoração especial de Halloween feita pela minha esposa. Muito bom. Como sempre, pessoal, perguntas, tá? Se tiverem, podem comentar aqui. Eu vi que algumas perguntas chegaram lá na caixinha, né? Vou tentar responder hoje também. Muito bom. Luísa, boa noite. Davi, Hélio, todos bem-vindos. Ó, uns 27 pessoas já, bastante gente. Já vamos começar. Bianca. Vocês leram a análise que eu publiquei no blog? Alguém leu? Eu publiquei uma análise mais completa, né, por escrito. Boa noite. E aqui nós vamos fazer comentários, vamos comentar sobre essa análise e tirar dúvidas também, né, explicar o que isso vai representar, especialmente para o direito internacional, tá, pessoal? Não vou entrar aqui na economia, na política e tal. Inclusive, Bernardo, bem-vindo. Inclusive era pro Bolsonaro anunciou que ia ter uma live agora, né, um pronunciamento às 19 horas, eu acho que ele não fez. Não sei o que ele vai dizer, mas eu vou presumir que a transição vai correr normal. Bianca, beleza, que bom. Se enquanto acontecer alguma coisa durante a live, vocês me avisam, tá? Tô tentando acompanhar aqui pela internet também. Gostaram da decoração? Tomé, acabei de ver a publicação no blog, isso, lê com calma lá depois, tem bastante informação lá. Karine, bem-vinda. Bom, tô acompanhando aqui, acho que não teve nenhum pronunciamento, né? Agora vocês me avisam, tá, pessoal? E vamos começar? Ah, que bom, gostou da decoração. Pronto? Então vamos lá. Então, pessoal, estamos aqui hoje, véspera de Halloween. Véspera de Halloween não, véspera do Dia de Todos os Santos. É o Halloween, né? Celebrado principalmente nos Estados Unidos, mas é uma festa originalmente católica. A gente poderia celebrar também. O Lula foi eleito ontem, obviamente, todo mundo já sabe. E tá todo mundo confuso sobre o que fazer, né? Especialmente na nossa profissão, a advocacia internacional, que trabalha com áreas internacionais, depende muito da política, da geopolítica. Eu tinha feito um texto que eu achava que aconteceria se o Bolsonaro ganhasse e o que eu achava que aconteceria se o Lula ganhasse. Então, o Lula ganhou. O texto está publicado no meu blog, tá? Eu coloquei o link nos stories, depois eu posso colocar o link de novo para vocês. Então vamos lá, o que a gente pode definir? Então, em primeiro lugar, o PT, os partidos de esquerda em geral, mas especialmente o PT, é um partido muito previsível. Por quê? Porque ele é um partido burocrático, no sentido de que ele faz decisões, ele faz assembleias internas, escreve atas, escreve resoluções, as resoluções são votadas, ele tem correntes internas que disputam, uma ganha, aquela corrente então determina o que o partido vai fazer e ele segue. Então se você olhar na Fundação Perseu Abramo ou no site do PT, tem muitos livros também, você vê que eles têm ali 50 anos de atas de reunião, decisões, resoluções. Essas resoluções são seguidas, não vou dizer ao pé da letra porque a política não permite, mas com bastante disciplina. Então se você pega assuntos que foram pautas do PT nos últimos anos, casamento gay, que mais? Reforma agrária, todas essas pautas que o PT já teve, você vai ver que elas foram assim, estudadas primeiro, determinadas por escrito em resoluções do partido, depois transmitidas para os parlamentares, e aí sim viraram depois políticas, entendeu? Mesma coisa a questão internacional. Você vai lá e fala assim, as resoluções do PT dizem, quero me aproximar, sei lá, da Venezuela, da China, da África.
E eles vão perseguir naquela política externa de uma maneira bastante consciente. Então, entre o PT e o Bolsonaro, por que eu falo PT? Porque o PT tem uma estrutura burocrática. O Bolsonaro não tinha, era meio que ele sozinho. Então é mais fácil prever o que o PT vai fazer do que prever o que o Bolsonaro faria. Por quê? Porque para prever o que o Bolsonaro faria, você teria que olhar o que ele fala e os ministros mais próximos dele. Com o Lula e o PT, não. Basta você olhar o que o partido escreveu, está escrito, é só ler. E provavelmente vai ser aquilo mesmo. Entendeu? Bom, e qual é a outra camada que nós temos que ter em relação à parte internacional do PT? É porque o PT é um partido que é membro de organizações internacionais. Antigamente, a principal organização aqui para a América Latina era o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tinha um site, você podia ir lá, baixar as atas. Recomendo que vocês façam isso. Hoje eu acho que as atas não estão mais disponíveis no site do Foro de São Paulo. O site eu acho até que saiu do ar. Mas você acha na internet. Esse foro se transmutou depois e virou hoje o Grupo de Puebla, que é mais ou menos a mesma coisa. Então é um grupo internacional em que os partidos de esquerda, como se fosse uma comunista internacional latino-americana, eles se juntam, se reúnem e fazem resoluções que depois eles vão tentar implantar individualmente em cada um dos países. Entenderam? Isso é... Tem gente que... O pessoal que tem pouca prática, é muito júnior, ainda fala assim, teoria da conspiração e tal. Mas, gente, tá no site, é só você digitar lá, Grupo de Puebla, tem um site, lá no site você entra, tem todas as reuniões, todas as atas, todas as resoluções, quem assinou cada resolução, entendeu? É uma organização burocrática. Como é a ONU, como é a OMC, entenderam? O Grupo de Puebla também era o Foro de São Paulo, foi a Comunista Internacional, etc e tal. Tô vendo bastantes comentários aqui, pessoal, ótimo. Depois eu vou ler um por um aqui. Rossane, bem-vinda, parabéns, que bom te ver. Vamos falar, viu, Paulo, do agronegócio. Então, em que eu estou me baseando para fazer essa análise? Eu estou me baseando principalmente nos documentos do Grupo de Puebla, e do Foro de São Paulo, mas mais o Grupo de Puebla, que é mais recente, e nas atas internas do PT, principalmente as resoluções do 6º Congresso Nacional do Partido. Depois do 6º Congresso já teve um 7º, mas pelo que eu vi, assim, as principais decisões foram tomadas no 6º Congresso mesmo, tá? Por que eu estou tomando por base esses documentos também? Porque o PT, né, o Lula, não divulgou o plano de governo, divulgou lá um documento de 4, 5 páginas muito por cima, só para cumprir a lei. E... Rossane, abraço. E não anunciou os ministros, né? Tá negociando agora a questão da indicação política dos ministros lá para dividir o governo. Então a gente não tem outros meios de acesso ao plano que não sejam esses. E de qualquer forma, como eu falei, o PT tem essa prática de seguir com muita disciplina essas resoluções adotadas pelo partido. Então é quase certo que é o caminho que eles vão tomar esse mesmo, tá? Eles vão pelo menos tentar fazer isso, ok? Então qual que é o principal impacto que eu acho que é muito claro que vai acontecer em relação à nossa área de advocacia internacional? Deve haver uma iniciativa, uma tentativa de reforma tributária para limitar o uso de empresas offshore, aumentar a tributação do imposto de renda, colocar um imposto de renda mais progressivo, né? Ou seja, quem ganha mais paga mais, e aumentar a tributação das heranças ou modificar o sistema de tributação de heranças de modo que a herança coma mais o patrimônio da pessoa. Por que isso é provável? Isso é pauta histórica do PT, isso está no Grupo de Puebla, e a reforma tributária que está no Congresso agora, a primeira versão dela, já incluía lá um dispositivo para eliminar o uso de offshore. Offshore, gente, lembrando, é uma empresa que você abre no exterior, normalmente num país de tributação favorecida, né, um paraíso fiscal, e ele permite lá vários tipos de planejamento, especialmente um planejamento muito comum no Brasil, que é você põe dinheiro no offshore, e pela offshore você investe no mercado de ações americano. Então você só vai pagar imposto quando esse dinheiro voltar para o Brasil. Então, às vezes ele fica lá 30 anos rendendo sem pagar imposto. Diferente de se você aplicar aqui no Brasil em CDB ou ações, que você paga imposto ou todo mês, ou sempre que vender as ações e tal. Então essa questão da restrição do uso da offshore e da penalização das heranças e do aumento da alíquota do imposto de renda é muito provável. Eles vão tentar fazer isso. Se eles vão conseguir ou não, é um pouco difícil de falar. Por quê? Porque depende do Congresso, uma série de questões. Mas certamente é o caminho.
E o que isso implica para nós, advogados? Isso implica o seguinte: se eles vão aumentar a tributação das heranças, o uso de holdings patrimoniais para reduzir a herança e o uso de estruturas offshore. Estruturas offshore, estou falando amplamente, não empresas offshore, tá? Estruturas offshore, que inclui offshore, inclui trusts, inclui fundações, inclui fundos especiais, vários tipos de estrutura que permitem que esse dinheiro não seja tributado no Brasil, isso certamente vai aumentar. Porque, por exemplo, o imposto de heranças em alguns países chega a ser 40%. No Brasil, em média, 5%. Né? Em alguns estados é 8%, São Paulo é 4%, digamos que uma média 5 ou 6%. Se você passar... Só que no Brasil é 5% o imposto de herança. Quando você passa por todo o processo de inventário, com as custas judiciais, custos de advogado, você tem que muitas vezes vender o imóvel, pagar ganho de capital para poder pagar os tributos, o inventário normal custa aí 20% do patrimônio tranquilamente. 10%, quando é muito econômico, chega a custar 40%. Se o imposto passar, o imposto sobre heranças, né, o ITCMD, passar de 4 ou 8 hoje para 30, se você somar os custos judiciais, ou seja, você vai ter de 50% a 70% do patrimônio perdido. Vai evaporar. E uma família que tem um patrimônio, não precisa nem ser muito grande, né, pessoal? Que tem, sei lá, 2, 3 imóveis, não quer perder 2 imóveis, porque acaba a herança, né? E é uma pauta muito clara de todos os partidos socialistas, comunistas, né? A eliminação das heranças, porque eles acham que isso é uma forma de você aumentar a distribuição de renda na sociedade. Então, isso certamente vai ser uma pauta. E por que complica mais? Porque o uso da estrutura offshore simples sempre foi assim a maneira de preferência aqui, inclusive dos políticos, né? Mas do brasileiro para se proteger da tributação de heranças. Você botava o imóvel numa empresa offshore, a pessoa morria, o inventário era feito no exterior, como era feito no exterior, ele não tramita na justiça brasileira, não paga imposto aqui, e a família nunca pagava imposto. Então eles vão tentar acabar com isso. Não devem conseguir acabar com tudo de uma vez. Então, normalmente, como é que essas reformas vêm? Aumentam progressivamente um pedaço ali, põe uma restrição a mais aqui, mas a demanda por serviços de planejamento patrimonial que vão reduzir a tributação sobre herança, certamente vai aumentar. Então eu diria que essa é a primeira coisa. Estudem planejamento internacional de sucessão, né, o planejamento de sucessão com uso de estruturas internacionais, não incluindo somente offshore, mas também fundações, trusts e outros instrumentos. Eu tenho aí, sempre no meu Instagram aparece o Valentim, né, que é banqueiro na Europa, o Alexandre Regui, que cuida também de estruturas internacionais lá, mora na Suíça. Aí vocês podem conversar com eles, comigo. Então isso é uma demanda que certamente vai vir, tá bom? O que mais que nós devemos ter? A parte da OCDE. O Brasil estava a caminho de entrar na OCDE, vocês todos sabem, né? Organização lá de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Inclusive, já tem os relatórios prontos. Tinha uma previsão de 150 ou 200 mudanças legais ou normativas para que o Brasil se adaptasse ao OCDE. Qual que é a vantagem de se adaptar ao OCDE? Bom, é uma coisa meio esquisita. A vantagem é que você meio que padroniza a legislação brasileira, especialmente na parte tributária, de preço de transferência, tributação de multinacionais, de modo que, em teoria, você facilita a inclusão do Brasil em circuitos de investimento internacional. Entendeu? Por exemplo, se a lei brasileira é quase idêntica à lei da Itália ou à lei do Canadá, é mais fácil para uma multinacional se instalar no Brasil. Muito diferente do que é hoje, né? Que a lei brasileira é uma loucura. Você precisa de ser um time de 5, 6 pessoas para fazer a folha, mais um time de 5, 6 pessoas para fazer a tributação. Então só na parte administrativa a empresa tem que ter 30 pessoas, entendeu? É uma loucura. Bom, esse era um plano muito claro do Paulo Guedes, ele lutou por isso, arrumou um convite, estava fazendo as alterações, inclusive veio um decreto prevendo o fim do IOF para investimentos internacionais, né? Por quê? Porque uma das pautas da OCDE é que haja trânsito livre de capitais. Então que o dinheiro possa entrar e sair do Brasil sem tributação nenhuma, de modo que a tributação sobre o investimento seja neutra, que é o ideal realmente. Bom, acontece que o Grupo de Puebla é quase o contrário da OCDE disso aí. Está lá escrito com todas as letras que eles querem regular o fluxo de capitais, impedir o capital especulativo e impedir grandes movimentos de capital entre os países. Não é impedir, regular. Né? Regular é mais ou menos, a gente pode entender quando a gente lê regular, tributar ou proibir. Então não dá para o Brasil entrar na OCDE, que exige, né, na verdade é uma exigência, que você tenha liberdade de capitais, e manter as indicações do Grupo de Puebla,
que fala que é para regular o fluxo de investimentos. Quem que vai vencer? Bom, imediatamente eu não sei. Mas eu sei que a adoção, a entrada do Brasil da OCDE certamente vai ficar pelo menos mais lenta, porque vamos ter que resolver isso aqui primeiro, né? Para saber se entra ou não. Então, hoje nós temos uma tensão aí entre a postura interna do PT e o que a OCDE pede. Interessante vocês pensarem que a gente, olha só, a gente está dizendo que o Brasil, não é que o Brasil ia ser independente com o Bolsonaro e ele vai ser preso a uma organização internacional com o Lula. Na verdade, os dois planos de governo previam que a lei brasileira tinha que evaporar e se adaptar a um organismo internacional. Entendeu? Então, nesse ponto, a gente está perdido. Só que um lado era para a OCDE, que é uma liberalização econômica, e o outro lado é o Grupo de Puebla, que a gente pode dizer que seria mais uma espécie de um estatismo compartilhado, né? Ô, Viviane, que bom que você está gostando. Um estatismo latino-americano. O Brasil não tem, nesse momento, infelizmente, você não tem no Brasil uma fonte de inteligência que permita ao Brasil ter uma legislação própria para navegar pelo mundo. Então a gente ou pega emprestado da OCDE ou pega emprestado da América Latina. A OCDE seria mais ou menos a Europa e Estados Unidos, e a América Latina tem uma influência aí russa também, nessa doutrina, um pouco chinesa. Então a gente está entre dois projetos de civilização, entendeu? A gente mesmo não tem nada. Mas de qualquer forma, o ingresso do Brasil na OCDE subiu no telhado. Não dá para saber se ele vai entrar ou não. Se ele entrar, vai ficar muito difícil conciliar a OCDE com o Grupo de Puebla. Entenderam? Por que isso importa para nós, né, pessoal? Porque isso muda as leis. Igual eu falei, a lei do IOF. Vai manter esse IOF zerado ou o IOF vai passar para 5%? Nós vamos ter que acompanhar isso, né? A gente tem que saber como as leis vão caminhar. Até hoje eu li uma coisa engraçada, falando assim, o mercado remunera quem está certo primeiro. Então, a pessoa que primeiro falar, o IOF vai ficar em 2% e não em 0%, esse aí vai ser o premiado, entendeu? Quem falar daí um mês, já é notícia velha. Então é muito importante para a gente ficar captando esses sinais iniciais. Outro tópico aqui, quentíssimo. Até tive uma discussão hoje com uma pessoa da área ambiental. Minha esposa fez um efeito especial aqui, ó, de Halloween. Aí é o seguinte. Na parte ambiental, o que nós temos? Eu publiquei essa análise hoje de manhã. Pois agora há pouco, 2 horas atrás, já saiu, se eu não me engano, na Veja, dizendo que um país europeu já vai liberar fundos para o Brasil na área ambiental. Olha só, o que eu escrevi? Eu escrevi o seguinte. Como o PT é muito bem relacionado internacionalmente, então ele tem relações aí com vários países de esquerda, várias organizações internacionais, eu falei, olha, antes do Lula tomar posse, a pressão ambiental sobre o Brasil vai reduzir, vai acabar. O pessoal vai começar a falar, não, o Brasil agora polui menos, tal. Poluindo ou não interessa. Só pela parte do relacionamento. Postei 9 horas da manhã. Agora, à tarde, já apareceu a primeira notícia dizendo que é isso mesmo. Que a Europa já está pronta para liberar mais dinheiro para o Brasil, para questão ambiental, e suspender restrições e tal. Por quê? Porque essas conexões internacionais... Vocês lembram quando o Obama ganhou o Prêmio Nobel da Paz? Acho que muita gente está vendo aqui, talvez seja meio nova, né? Não lembro bem disso. Mas não, o Obama entrou lá no governo americano, no outro dia ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Deram um motivo lá qualquer. Merecia? Não foi, ele não fez nada de mal, até tudo bem, podia merecer, mas assim, ninguém ganha o Prêmio Nobel da Paz em um ano, né? Era um ato político. Da mesma forma, essas restrições ambientais que tem contra o Brasil, Amazônia, queimadas e tal, elas têm um percentual factual e um percentual político. Eu acho que é assim, 90% político e 10% factual. Vai ter gente que fala, não, é 90% factual e 10% político, mas essa notícia que acabou de sair, eu acho que comprova a minha tese, que é mais político do que factual. Então, provavelmente o Brasil vai ter um alívio na parte ambiental e do que eles chamam de ESG, né? O Environmental, Social and Governance. Essa parte de políticas da empresa relacionada à sociedade. Então, assim, isso vai acontecer. Já aconteceu, na verdade. Eu falei que ia acontecer meio-dia, 4 horas da tarde já aconteceu, não tem erro. Agora, uma outra coisa que deve acontecer é o seguinte, o PT, ele tem uma postura ambiental muito, muito, muito mais pesada que a do governo Bolsonaro. Por exemplo, é uma pauta antiga do PT restringir o uso de suplementos agrícolas, agrotóxicos, essas coisas, moléculas, eles chamam,
moléculas de controle de pragas, pesticidas e tal. É uma demanda antiga do PT, redistribuição de terra. O PT claramente apoia o MST, né, invasões, etc. Então, o PT tem uma rixa com o agro. O agro foi um dos principais apoiadores do Bolsonaro e tal. Então tem uma rixa lá. Então, ao mesmo tempo em que a gente tem uma suavização da pressão internacional, vai baixar a pressão internacional, você vai parar de ver aquele negócio assim, Brasil desmatador, estão acabando com o mundo, sanções, vai acabar tudo isso. Bom, não sei se tudo, mas uma boa parte, né? O pessoal vai acabar com essa neura. Mas internamente no Brasil, você vai ver pressão sobre o agro. E como que essa pressão se apresenta? Aí que é o problema. O governo tem 1000 maneiras de pressionar o setor do agronegócio. Muitas. O Lula chegou a falar em taxar exportações, ou seja, reinstituir o imposto de exportação, que está na legislação, ele existe. Hoje ele praticamente não é aplicado, a não ser para um ou outro produtinho. Praticamente ele não existe, mas ele está lá. Ele pode ser reinstituído a qualquer momento, né? Por decreto. Então, o Lula poderia taxar as exportações, para começar. Se taxasse as exportações, o agro parava de exportar. Ele vai fazer isso? Pouco provável, porque isso vai gerar uma pressão política gigante. Ele não vai conseguir manter. Mas ele pode, por exemplo, aumentar o que o agro chama de indústria das multas, né? Instruir os agentes lá do IBAMA, etc., a fazer uma fiscalização mais rigorosa e multar mais os produtores. O valor médio das multas lá do governo Lula, Dilma, era enorme e no Bolsonaro caiu muito. Então, isso pode ser feito. O Lula chegou a falar que vai reinstituir estoques reguladores para regular o preço. Isso é difícil, porque o Brasil não tem muita armazenagem, não poderia fazer. Ele poderia estatizar mais áreas, declarar mais áreas indígenas, proibir, né? Você tem que lembrar que o Ministério da Agricultura está vinculado ao Poder Executivo. Ele pode restringir ou proibir importação de agrotóxicos, até de... como é que chama, gente? Fertilizantes, um monte de coisa. Então o governo tem todos os meios que ele quiser para destruir o agro. Agora, o governo quer destruir o agro? Totalmente não, porque se ele destruir o agro, quebra o Brasil, né? Só que ele tem uma pauta ideológica. Justa ou não, aí, né? É uma questão se essa pauta ideológica é justa ou não. Eu acho que ela é pouco justa, para falar o mínimo. Mas é uma pauta ideológica que é contra a agricultura que a gente tem hoje, mecanizada, industrial, né? E aí? Alguma pressão ele vai fazer, porque ele deve, entre aspas, né? Ele deve lá para os apoiadores dele uma pressão sobre o agro. Agora, se ele pressionar demais, o agro acaba. Qual vai ser o resultado líquido dessas forças, né? É difícil dizer. Porque, olha só, pode ser que pode ser que aconteça o seguinte, por exemplo. Pode ser que ele rebente os pequenos produtores, entendeu? Pega tudo que é pequena propriedade, dá para o MST, rebenta. Dificulta a importação de tudo. Mas pode ser que ele, via bancos públicos, que é uma outra estratégia do PT, aumente muito o financiamento para as grandes propriedades. Como que a gente viu isso de forma semelhante, né? Lá no passado, no apoio que o governo deu para a JBS, Friboi e tal, né, para os campeões nacionais. Então pode ser que o governo financie os grandes produtores e os grandes produtores mantenham lá a produção, né, industrializada em larga escala e consigam exportar, e que o Brasil realmente mantenha as divisas, né, as exportações do agro. Pode ser, vejo totalmente viável. O cara vai lá no banco, pega um super empréstimo lá, o agro tem várias linhas de financiamento, né? E a gente foca nos grandes produtores. E os pequenos produtores que exportavam, estavam começando a exportar agora, vão ser eliminados. Pode ser. Pode acontecer. Ou seja, nesse sentido, o agro, enquanto força política, diminuiria, porque ele ficaria concentrado em poucas fazendas, né, poucos produtores. E o número de produtores que pode causar pressão política diminuiria, mas o volume de exportações ia ficar igual, ou até aumentar. Beleza. Agora, pode ser também o contrário. Pode ser que as grandes propriedades sejam despedaçadas, que eles favoreçam... Quando eu falo favoreçam, vocês entendem, né? Por vários meios de pressão. Por regulação, por financiamento, etc e tal, por ação direta, né? Eu vou desmembrar as propriedades grandes. Tudo. Pode ser que eles favoreçam as pequenas propriedades. E pode ser que essas pequenas propriedades exportem ou não. Ou seja, pode ser que tenha mais comida aqui, ou pode ser que elas consigam se organizar para exportar. Então é difícil dizer o resultado líquido. Tipo, vai exportar mais ou menos. Eu não sei falar. Acho que ninguém pode dizer nesse momento. O que a gente tem certeza é que o governo tem todos os meios de pressão que ele quiser contra o agro, e o agro praticamente não tem meios de defesa. A não ser a crise econômica. Se o agro para exportar, o Brasil quebra. Então, assim, um pouco desigual a luta, né? Nós vamos ter que ver
o que isso vai dar. Mas não vai ser assim... Não vai ser assim, amanhã o PT quebra o agro, entendeu? Vai ser assim, o PT vai começar a aplicar pressão, aplicar pressão, aplicar pressão, e o agro vai tentar se adaptar. Entende? Então, eu vi que teve muitos comentários aqui, né? Eu vou parar um pouquinho só para responder um pouquinho nos comentários, antes da gente continuar, tá? Só um instantinho, vamos lá. Paulo, o que os grandes produtores fazem com a grana? Eles produzem, abrem terras, compram fertilizante, entendeu? Não vão fazer nada demais, não vão produzir mesmo. É porque só que está concentrado. Só um minutinho, pessoal. Olha, essa live tá bem legal. Nunca fiz uma live com tanto comentário. Vamos lá, eu gosto. Só um minutinho. Enquanto isso, vocês digerem o que eu falei aí. Tá dando pra entender? Paulo, você ouviu o Lula hoje como presidente da Argentina. Então, a Argentina, a Venezuela, o México, quase todos os países da América Latina, quase mesmo, acho que 4 só que não, são parte do grupo de Puebla, né? Isso aí vocês vão ver todo dia. O Lula com amiguinho de todos os presidentes da América Latina. Isso é óbvio, isso é factual, isso não tem como negar, tá? Paulo, no quesito agronegócio, restringir os defensivos vai implicar menos produção, menos dinheiro, menos investimento e menos emprego. Paulo, provavelmente, né? Porque se você reduz um insumo importantíssimo, você vai reduzir a produção. Mas você tem que ver que o compromisso ideológico principal, com a minha leitura, o compromisso ideológico principal é redistribuição de renda e de terra. E não aumento da produção. O aumento da produção pode acontecer ou não, entendeu? O aumento da produção pode ser totalmente focado em uma propriedade gigante que vai aumentar a produção e as outras diminuem. Isso é o que é. OCDE, vamos analisar qual a posição do PT em relação ao MC também. É interessante. Eu não sou especialista em MC, até no escritório tem uma pessoa que é, mas a minha visão geral é que o PT se dá melhor com o MC do que o Bolsonaro. Sabe assim, ele tem mais acesso ali, se movimenta melhor lá. Só um minutinho, pessoal, correndo nas perguntas aqui. De que adianta analisar a legislação se o Poder Judiciário está aparelhado? Nós vamos considerar aqui o Poder Judiciário como mais um ente com atuação política, sabe? E ver o que ele vai querer ou não. Uhum. Pessoal, beleza, tá acabando as perguntas aqui. Ah, tá. Quem tem financiamento grande deve se preocupar com possível inflação? Maquinária agrícola, por exemplo? Eu vou falar isso mais no final, mas provavelmente nós vamos ter mais inflação, pelo esquema aqui geral das coisas, tá, Poliana? Daqui a pouco eu explico. A lei Sarbanes-Oxley americana foi pro chinelo, Adler, com essa inflação. Não, Paulo, não é assim. Né? A lei Sarbanes-Oxley é muito grande, ela fala de várias outras coisas além de inflação, né? É clara a aproximação da Tebet com o PT. Não pode também aliviar essa pressão com o agronegócio, colocar não como uma pauta principal, mas sim secundária, ou até mesmo esquecida diante dos diversos problemas? Vitória. Então, Vitória, a questão do agro é o seguinte. A gente está fazendo aqui uma avaliação política, né, que vai derivar de uma alteração legislativa. Então, por exemplo, digamos que o PT ele tem muitos meios de ação, mas digamos que ele vai abrir dando uma cacetada no agro. Assim, ó, vou abrir dia 5 de janeiro. A primeira coisa que eu vou fazer é instituir o imposto de exportação, aumentar o imposto de importação de máquinas agrícolas, instituir o imposto de exportação de soja e proibir ou restringir a importação de agrotóxicos e tal. Bom, essa paulada vai vir como? Provavelmente via decretos, né? Nós, como advogados da área internacional, a gente tem que ler o decreto e falar com o cliente, ó cliente, a regulação mudou, a tributação é essa. Esse é o nosso papel. O que a gente está dizendo aqui, a gente está dizendo assim, olha, baseado no que é possível saber, isso é provável. Então o cliente se prepare, entendeu? Agora, depois que ele der essa... Isso é um cenário, tá pessoal? Ele abre com a cacetada.
aí o agro leva a cacetada, o que o agro pode fazer? Pode ser que o agro cruze os braços, assim, então beleza, nós vamos diminuir a produção, o Brasil vai... nós vamos levar... Quando eu falo de diminuir a produção, é mais ou menos assim. O dinheiro que nós investiremos na produção, nós vamos botar numa offshore render nos Estados Unidos e não vamos produzir mais. E a gente vê quem aguenta mais. E aí no fim do ano a receita internacional com exportação diminui e pode ser que o Lula volte atrás. Pode ser, pode ser. Pode ser também o contrário. Pode ser que o agro, o setor, né, se organiza por meio de cooperativas e tal, e vai lá e fala assim, ô presidente, não, desculpa, nós não vamos, sei lá, nós vamos fazer qualquer coisa aqui, você por favor tira o imposto de exportação, libera os agrotóxicos, a gente está precisando. Aí pode ser que haja uma troca política e que o Lula vai ceder de um lado e tal, entendeu? Então assim, não dá para adivinhar agora qual é o meio que essas interações por qual meio essas interações vão acontecer. O que a gente pode dizer é que é uma luta desproporcional, o governo tem mais meios do que o setor, entendeu? E que, ideologicamente, o governo vai atacar o setor de alguma forma. Pode ser que comece, pode ser, o Lula disse que gosta de conversar, né? Pode ser que ele chame o pessoal para uma conversa e fale assim, pessoal, é o seguinte, reduz o CO2 aí, a emissão de CO2 em tantas toneladas, que não vou fazer nada. Pode ser, pode ser. Agora, a tendência não é essa, eu acho que a tendência é começar com digamos assim, uma agressão mais forte, entendeu? Mas o fato de tal político estar lá, e o ministro ser tal pessoa, isso muda assim, o desenrolar das coisas. Mas não muda a dinâmica de forças. Tá bom? Quem votou no PT e não sabia nada disso ouvindo tudo isso? Ah, mas o Brasil é assim, a gente não sabe de nada, né? A gente pensa depois. Beleza. Já a relação com a Venezuela pode trazer algum benefício? Talvez petróleo mais barato, né? A live vai ficar gravada. Ok, pessoal, vamos voltar aqui. Seguinte, o que vai acontecer em relação à América Latina e BRICS? Vou até pegar a pergunta do colega. Se você olhar nas declarações do Grupo de Puebla, eles focam muito na integração latino-americana. Eles falam, inclusive, em refinanciamento mútuo de dívida, em abrir o banco regional, igual tem o Banco dos BRICS. Aliás, já existem alguns bancos regionais aqui, mas outros bancos regionais. O que isso na prática quer dizer? Na prática, mais ou menos quer dizer que o Brasil, que é mais rico, talvez o México também, vão financiar países da América Latina mais pobres, como Cuba e Venezuela. Quando eu falo isso, pessoal, não é pra vocês ficarem assim horrorizados, escandalizados, né? Ai, meu Deus. Sim, isso já aconteceu. Isso é um plano político por escrito, público, está publicado lá no site, eu tenho aqui no meu computador, e isso vai acontecer de novo, tá? Então, da mesma forma que na África você tem lá o Banco de Desenvolvimento, na América Latina você tem o BID, que é o Banco Interamericano, tem o Banco Mundial que atua aqui, o plano, tem o banco lá do Caribe, que também financia, você deve ter mais um banco público que vai conceder empréstimos entre os países aqui da região. Da mesma forma como tem os BRICS, né, o Banco dos BRICS que pega dinheiro chinês e aplica aqui, sem escândalo, é assim que acontece, tá? No mundo inteiro. Vai acontecer aqui. Então, um dos projetos é que haja essa cooperação maior latino-americana. Ou por meio de empréstimos, ou por meio de prestação de serviço, né, como foram aqui os médicos cubanos, custou aí alguns bilhões. Isso deve acontecer. Isso não impacta a nossa área, assim, a simples existência desses acordos governamentais não impacta tanto a nossa área, a não ser que você seja um advogado do governo. O que impacta a nossa área? Quando essa cooperação pula para o lado privado. Pode acontecer? Pode. Por exemplo, digamos que ao invés de ter mais médicos, né, que teve uma reação política negativa, o governo fala assim, não, agora nós vamos mudar o processo de reconhecimento de médicos na América Latina inteira. Um médico da Costa Rica pode vir trabalhar no Paraguai, etc. No Brasil, né? Aí isso tem influência para nós. Se esse banco ele for um banco que é instituído pelo público, mas quem toma crédito nele são empresas privadas, como é o Banco dos BRICS, né? Ele é instituído pelos países, mas você pode ir lá pedir, eu mesmo já fui pedir. Você vai lá pedir empréstimo. Aí é importante para nós, porque nós vamos ter mais um banco para buscar empréstimo para financiar nossos clientes. Então isso pode ser interessante. A política de vistos, né? Assim como você tem visto facilitado entre a América Latina, no Mercosul, você pode ter vistos facilitados em toda a América Latina. Então deve haver movimentos nesse sentido, de integração. Eu só não sei exatamente quais, aí não dá para saber. Mas esse que eu falei, banco público, vistos,
Reconhecimento profissional, eu acho que é nessa linha, porque são as coisas mais fáceis de implementar. Você tem que lembrar também o seguinte, que normalmente quando o governante assume um governo nesse cenário que o Lula está assumindo, ou seja, ele tem relativamente pouca popularidade, população rachada, não tem maioria no Congresso. A principal arma que ele tem são as relações internacionais. Porque ele pode ir lá, mandar o chanceler fazer um monte de coisa. Que aí depois ele negocia com o Congresso, mas ele pode fazer, entendeu? Ele não precisa de aprovação prévia. Então é muito comum que eles iniciem por aí. Compreenderam? Paulo, Adler, obrigado por postar sobre a Vixtra. Consegui conversar com eles, projeto muito bom. Ah, que bom. Pô, Vixtra, pessoal, é uma startup que fornece financiamento para importações e exportações. Nós vamos falar daqui a pouco, esse é um dos negócios que deve crescer muito. Essa parte de financiamento internacional, tá? Para nossa área também. Obrigado por ter lembrado, eu vou falar sobre isso. Ai, ai, ai. O Paul perguntou também, a reforma tributária. Eu falei lá no início, Paul. Depois você vê a live gravada, tá? A reforma tributária deve penalizar heranças e offshore. Dan, doutorado, buscar validar a carteira da ordem na Europa pode ser um meio de proteger esse futuro governo? Eu sempre acho que o advogado brasileiro deve atuar primeiro no Brasil e se internacionalizar por meio de parceria, sabe? Eu acho que essa é a melhor estratégia. Porque mesmo que você mora em Portugal, você pode continuar dando consultoria, né, à distância aqui no Brasil. Agora, se você tiver a vocação de ser advogado também em Portugal, é uma boa. Não vou falar pra você não fazer isso, tá? Mas eu acho que a principal maneira seria você internacionalizar a sua prática jurídica morando aqui no Brasil mesmo, trabalhando com essas coisas que eu tô falando, né? Buscar financiamento internacional, investimentos estrangeiros, consultoria do exterior. Então, não necessariamente você tem que condicionar a sua atuação internacional até a carteira de outro país. Eu tenho uma postura nesse sentido um pouco diferente da maioria, tá? Então, da mesma forma que a relação com a América Latina deve melhorar, a relação com os BRICS também deve melhorar. Quem são os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia e China, depois África do Sul. Débora, bem-vinda. Eu falei isso de manhã, igualzinho a outra questão ambiental. Já agora de tarde, vieram declarações lá do consulado russo, do governo chinês, dizendo que eles querem aumentar a cooperação com o Brasil. A relação do Brasil com os BRICS nunca foi ruim, tá, pessoal? Até isso é fruto um pouco dessa ambiguidade, dessa falta de clareza estratégica do governo Bolsonaro. Como o Bolsonaro não tinha já um plano pré-estabelecido, escrito de política externa, ele tinha uma noção vagamente, assim, digamos, nacionalista, né? Mas, assim, nada tão específico. Você inicialmente até acharia que ele atacaria a China, mas na verdade não, cooperou super bem com a China. Então a gente continua exportando, comprou as vacinas chinesas, trouxe vacina da Índia também, a relação com a Índia vai super bem, né? Eu tive lá esse ano, eu sempre posto pela Índia, sobre a Índia, eu adoro trabalhar com indianos. E com a Rússia também, tanto que ele pediu lá pro Putin os fertilizantes, o Putin mandou. Então, embora inicialmente você achasse que o governo Bolsonaro pudesse ser contra os BRICS, na verdade foi super bem. Por quê? Porque ele tem alguns interesses e objetivos que é difícil de contornar. Com o Lula vai ser melhor ainda esse nível governamental. Então, por exemplo, a China volta e meia bloqueia uns frigoríficos brasileiros. Sempre bloqueia, porque na verdade a China não quer admitir que ela precisa de nós. Então ela faz um doce, um dia bloqueia, depois libera. Mas com o Lula, provavelmente, ela vai facilitar as importações. Questão com a Rússia, de energia também, o pessoal falou da Venezuela, a Rússia também tem uma influência na Venezuela, pode ser que a gente consiga aqui alguns acordos de energia. Com a Índia sempre foi bem. O PT tem uma relação histórica com a África boa também, né? Então talvez com a África do Sul, em termos governamentais, melhores. Então a relação com os BRICS eu acho que vai se aprofundar. Lembrando que o principal passo que falta para a integração dos BRICS, já tem um banco, é uma moeda para a circulação interna, que deve acontecer. Não vou garantir que vai acontecer, mas é muito provável que comece, especialmente agora que a Rússia está meio bloqueada, né, com algumas sanções, que comece a ter essa integração financeira que permita uma espécie de moeda comum entre os BRICS, especialmente entre Rússia, Brasil e China. Tá bom? Pô, Adler, qual é a posição da Índia nesse cenário atual? Você que está como advogado da Câmara Indiana. A Índia é maravilhosa, pessoal. Eu sempre falo. Procurem trabalhar com a Índia. A Índia tá no melhor dos mundos. Tá com a população bacana. Não tem problema de energia. Ela tem ela tem como se suprir de energia, de petróleo, de tudo. A Índia é massa, tá? Professor, por que a China precisa tanto do Brasil? Para comer, né? Tem muita gente lá, 1 bilhão e 400.
Aliás, eles até revisaram agora a população, pode ser que seja só 1 bilhão e 200, mas enfim, bastante gente. Eles não têm como produzir alimentos, o alimento tem que vir daqui. Ainda mais agora que a Ucrânia está em guerra, né? Tirou lá o grão da Ucrânia. Então, basicamente, quem é que pode suprir a Rússia? Brasil e Estados Unidos. Só. Uhum. O Eric acha que não vai ter reforma tributária. Sei não, Eric. Beleza. Quanto tempo nós estamos aí? Ó, já ficamos bastante tempo, hein? Deixa eu correr aqui. Ah, um tópico também que eu publiquei outro dia, o pessoal acha ruim, mas é verdade. Drogas e narcoeconomia. É pauta do PT já de bastante tempo, liberalização de drogas para uso recreativo, né? Principalmente maconha. Como é no Uruguai, Portugal, vários estados lá membros dos Estados Unidos, Holanda e tal. Isso se chama narcoeconomia, né, pessoal? É a economia internacional dos narcóticos. Comum nos remédios, né, tarja preta e tal, e está começando agora nas drogas recreativas. É claro que existe a gente chama de narcotráfico, né, o comércio ilegal, e narcoeconomia, o comércio legal. É pauta do PT. Era absolutamente contra o governo Bolsonaro, que rechaçava totalmente, tanto que recentemente, agora esse mês de outubro, a Anvisa restringiu os tipos de moléculas, né, de produtos baseados no cannabis, canabidiol e tal, para uso medicinal. Então, acho que só para uma ou duas doenças só. Isso deve voltar para trás, ou seja, a Anvisa deve liberar para o uso do canabidiol e derivados para várias doenças, às vezes até para depressão, né, que normalmente quando você libera assim para depressão e tal, é quase uma liberalização, porque é muito fácil. Também o Brasil tem um índice de depressão altíssimo, né? Às vezes aí 30% da população, 25%. Sabiam disso? Então, isso deve acontecer. Claro que isso tem consequências indiretas, né? Porque se você... O narcotráfico ele é uma parte marginal da economia. Mas se você expande a economia das drogas para uma parte maior da economia, isso que era marginal expande também, né? Então, certamente isso aí vai ter consequências para persecução penal, para as relações aqui com grupos políticos, né, como o Farc aqui na América Latina, que usam as drogas como meio de se financiar, não só grupos políticos na América Latina, mas no resto do mundo. Essa questão de narcoeconomia é uma questão muito complicada, porque, por exemplo, você tem lá a liberalização parcial das drogas em Portugal e na Holanda. Imediatamente você tem o problema da importação ilegal, do pessoal querendo suprir, querendo falsificar. Então hoje nesse país você tem um problema seríssimo de combate ao tráfico da droga legal e ilegal, entendeu? Como se fosse o, o cigarro que vem com selo falsificado, é o cigarro legal e ilegal, é a mesma coisa com a maconha. Então a inclusão do Brasil na narcoeconomia deve andar para frente. Não sei se vai chegar a sair, né? Pode ser que seja só pequenos passos aí, como esse caso da Anvisa que eu falei, mas isso deve caminhar. Outro ponto muito outro ponto muito delicado é a questão da regulação das redes sociais. É plano claro do Grupo de Puebla, é plano claro do PT, a regulação da mídia em geral e das redes sociais. Isso deve acontecer. Qual é o problema disso para nós? Ah, desculpa, antes de eu falar disso. Quando eu falava lá da narcoeconomia, né, do canabidiol, maconha e tal, hoje não, hoje eu publiquei, mas há alguns dias saiu no Valor Econômico a notícia de uma startup brasileira que está se instalando aqui para trabalhar com produtos derivados da maconha. Nos Estados Unidos já tem várias, inclusive eu acho que o Mike Tyson é dono de uma empresa de negócio de maconha, um pessoal famoso lá. Então isso é uma área de atuação. Eu não gosto dessa área, não vou atuar com isso, mas vários escritórios americanos, no Brasil pelo menos um, acho que é o Sescom, Barrio e Flash, mas outros talvez, trabalham nessa área de narcoeconomia. Então isso, aí vem a questão de importação, né, investimento, fundos de investimento que trabalham com isso. Então isso é uma área que vai aparecer para vocês, tá? Aí vem as questões de compliance, pô, isso é crime ou não e tal. Então isso é uma coisa que deve crescer. Na parte de redes sociais é semelhante. Porque se o governo começa a regular as redes sociais, o que é isso na prática? Você vai ter novos critérios de compliance, novas obrigações lá, como se fosse de proteção de dados, né? De manter dados para fazer persecução penal. Talvez a proibição de softwares que dão anonimidade. Isso é até uma coisa meio complicada, porque, por exemplo, no Brasil, pela Constituição, você não deveria ter o anonimato, né? Que as redes sociais muitas vezes permitem.
E os juízes, baseado nisso, eles já chegaram a bloquear no Brasil várias vezes YouTube, chegou a bloquear o WhatsApp, no caso que eles falam que o WhatsApp estava favorecendo o tráfico de drogas, chegaram a bloquear Telegram aí por questões políticas. Então, se a gente tiver uma regulação que permita um bloqueio administrativo dessas redes, enfim, para nós, advogados, vai ser ótimo, né? Porque nós vamos dar consultoria, e quando uma rede externa vier se instalar no Brasil, vai ter que ter um compliance jurídico, coisa maravilhosa, para nós dar muito trabalho. Para o usuário, para a regulação do mercado, é horrível, porque gera muita insegurança. Mas digamos que se as redes sociais forem reguladas da mesma forma que é o rádio, que é a televisão, você vai precisar de muito trabalho de advogados que vão cuidar disso aqui e relatar para as matrizes, né? A maioria são estrangeiras, como que essas regulações acontecem. Então, enfim, pessoal, acho que vocês estão entendendo a linha aqui, né? Que o aumento da regulação, os partidos com o perfil do PT aumentam o Estado. Se aumentam o Estado, aumentam as leis e as regulações. Para nós que advogamos, isso é muito bom. Isso gera trabalho. Politicamente, depende da sua linha ideológica, né? Eu acho, na maioria das coisas, eu acho injusto. Você falar que eu quero aumentar a tributação, acabar com a herança, restringir a exportação do agro, tudo isso, não compro. Tem gente que fala, não, isso é bom, tudo bem. Mas o efeito objetivo é que isso gera mais demanda pela nossa consultoria. Entenderam? Pô, pelo Marco Civil isso funciona? O Marco Civil é feito para isso. A juíza lá que derrubou o WhatsApp fez com base no Marco Civil. O Marco Civil da internet é inspirado na legislação, inclusive russa, tá? Que é super restritiva. Pouca gente sabe disso. Alguém comentou aqui, Débora, marido está querendo ir morar nos Estados Unidos. Caso a gente vá, como é que eu posso atuar no comércio Estados Unidos e Brasil sozinha? Para começar, eu preciso entrar em algum escritório? Débora, não. Você pode ser dona de uma trading company, né, comprar e vender. Você pode dar consultoria para brasileiros que querem exportar para os Estados Unidos. Ou, como advogada, você pode atuar nos contratos internacionais. Então, assim, você não se preocupe. Em relação a trabalhar na área consultiva ou mesmo comercial morando nos Estados Unidos, pode ir tranquila. Isso é super possível. Inclusive, eu tenho vários parceiros aqui do escritório que moram lá, entendeu? E a gente faz trabalhos em conjunto, assim, não tem problema nenhum. Talvez até algum esteja aqui. Se tiver alguém na live que mora nos Estados Unidos, pode se manifestar, tá? Bom, pessoal, digamos assim, o principal da live que eu queria falar, da parte jurídica, as consequências jurídicas, são essas. A gente tem mais algumas consequências jurídicas. Por exemplo, tem gente apostando que vai acabar a greve da Receita Federal. Por quê? Porque normalmente o PT tem pelo menos um diálogo melhor com os funcionários públicos. Muita gente acha que o Bolsonaro, né, e o Paulo Guedes eram várias assim, dezenas de isenções fiscais pontuais para a indústria, importação e tal. Provavelmente isso vai ser revogado em massa para proteger a indústria nacional. Então isso é uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Tudo isso que eu estou falando, vocês estão notando que é por decreto, né? Essas são coisas que o Lula pode fazer imediatamente, sem precisar do Congresso. E a gente deve ter também, em consequência disso que eu falei, uma mudança de capitais para o exterior. E a gente não sabe se esses capitais vão voltar depois para o Brasil. Porque é muito comum a família botar o dinheiro no exterior, mas mesmo assim ela compra renda fixa aqui no Brasil depois, entendeu? Mas como investidor estrangeiro. Esse é o básico que eu queria falar da parte regulatória. Então, resumindo, o que nós falamos aqui? Tributação de heranças, offshore, regulamentos ESG, né, e ambientais, essa briga toda do agro, a questão da OCDE, e o relacionamento dos BRICS e com a América Latina. Eu vou fazer mais algumas considerações aqui, mas agora elas não são estritamente jurídicas, tá? Nós vamos mudar de ciência. Porque tudo que eu falei aqui agora eram consequências políticas que vão ter uma manifestação jurídica imediata. Então, da política para o jurídico. Agora eu vou entrar numa senda aqui que não é puramente jurídica, é um pouco jurídica, um pouco econômica, tá? Não é, digamos assim, não é uma... Vai ter a ver com a nossa profissão? Vai, porque a economia depois impacta no direito, né? Especialmente nas relações internacionais. Mas eu não estou falando agora assim, com o mesmo nível de probabilidade que eu estava falando antes. Estou falando coisas muito prováveis. Agora eu vou falar uma estimativa geral, que não é só minha, né? As outras leituras eram minhas. Essa agora é uma espécie de um consenso aí entre o pessoal que trabalha com economia e investimentos, tá? Luísa, eu moro em Barcelona. Quais áreas você acha interessante para atuar aqui? Segura aí, Luísa, que você vai ouvir o que eu vou falar, você vai gostar. Vinícius, bem-vindo.
Vinícius é meu aluno, trabalha com a gente aí, vários casos de startup, né, Vinícius? Deve estar também preocupado. O que eu vou falar aqui tem a ver com você. Então vamos lá. O que a gente deve esperar do PT na economia? De modo geral, o projeto do PT é redistribuir renda e patrimônio, né? Ou seja, diminuir em tese a concentração de renda. Isso nem sempre acontece. Vocês vão ver que muitas vezes os projetos de redistribuição de renda acabam concentrando renda. Mas eles têm uma impressão de funcionar. Então o governo faz coisas que você olha e fala, isso aparentemente está desconcentrando a renda, está distribuindo patrimônio. Por exemplo, isso está no PT e está nas assembleias do Grupo de Puebla. Eles querem parar, botar um freio nos processos de desestatização e privatização. Vocês devem ter visto aí, né, que com o Paulo Guedes teve vários processos de desestatização, ou seja, o governo saindo de áreas, ou de privatização, vendendo empresas mesmo. E muito aí foi TI, teve um monte de coisa aí, terminal, ferroviário, rodoviário, portuário, distribuição de energia, uma série de coisas. Provavelmente agora isso vai ser freado, talvez não vai desfazer, mas vai parar. Então uma pessoa perguntou a questão da lei das ferrovias, né, acho que está até numa das caixinhas de pergunta aqui, o que deve acontecer com as ferrovias, que vinham passando por um processo aí de desestatização, a gente não pode falar exatamente de privatização. Inicialmente isso deve ter um freio. Isso vai ter um freio imediato? Eu não sei, porque isso depende de uma série de questões políticas. Mas se a gente fosse seguir a cartilha do partido e do Grupo de Puebla, é o que deveria acontecer. Pelo menos assim, esse esforço, porque o governo fez muito esforço de desestatização e privatização. Levantou baba de dinheiro, não sei se foi 400 bilhões de reais, um dinheirão mesmo. Fez muitas operações nesse sentido. Isso deve parar. Então, acho que não vai regredir, mas deve desacelerar demais, entendeu? Porque você precisa de uma equipe para fazer isso. Tem um leilão, tem uma espécie de licitação, um monte de coisa. Isso deve frear. Então, esses investimentos privados que chegavam em portos, em aeroportos, uma série de coisas assim, ferrovias, eles devem parar de vir. Não quer dizer que o investimento estrangeiro vai parar, porque muitos desses investimentos eram locais, eram nacionais. Mas da forma que estava, deve parar. E o que vai substituir isso? Se a gente for seguir o plano do PT, vai ser uma coisa similar àquele PAC. Lembra o PAC da Dilma? Programa de Aceleração do Crescimento? Que na verdade era o quê? Era um grande programa de financiamento de obras públicas, que acabava que as empreiteiras privadas é que faziam, mas o dinheiro vinha do governo. Então, ao invés, por exemplo, aquelas ferrovias lá do Meio Oeste, do Arco Norte, né, hidrovias lá, que vão lá a Manaus, depois saem no Pará, ao invés daquilo acontecer com capital privado, a tendência é parar esses projetos e o governo encampar a obra ou o projeto e começar a financiar. Isso não, assim, economicamente, isso não quer dizer que vai parar de circular dinheiro. Por quê? Porque a empresa brasileira que vai fazer a obra, ela vai pegar financiamento com o governo, pode pegar inclusive financiamento externo, mas isso gera uma concentração, entendeu? Empresarial ou de renda nessas empresas que vão tocar essas obras. Mais ou menos vocês lembram bem como era alguns anos atrás, a Andrade Gutierrez, lá, o Odebrecht, né, elas concentravam um grande volume de obras públicas. Se for seguir a cartilha do que está escrito no Grupo de Puebla, é o que deve acontecer novamente. Simultaneamente, o governo deve aumentar gastos sociais. Aumentar aí o que era o Bolsa Família, depois virou Renda Brasil, Auxílio Brasil, isso aí deve aumentar. Essa aqui é a questão. Os desembolsos diretos do governo devem aumentar. O Lula prometeu também diminuir o imposto de renda até 5 mil reais, né? Não sei se vai acontecer ou não, mas prometeu. Então, sempre essas questões sociais, reverter um pouco da reforma da Previdência, aumentar a aposentadoria, salário mínimo e tal, é a promessa, né? Agora, nós estamos entrando num ciclo, a partir do ano que vem no mundo, provavelmente um ciclo recessivo. Ainda consequência da Covid, da pandemia e tudo. Então, o que isso implica? Provavelmente o custo das commodities vai cair. O custo do petróleo vai cair, o custo da... Perdão, eu falei exatamente o contrário. A atividade econômica vai cair e o custo vai aumentar. O custo do petróleo vai aumentar. Agora, o preço das commodities que a gente exporta vai cair, porque vai cair a demanda por commodities, entendeu? Demanda por açúcar cai, por suco de laranja, por café, por soja, minério de ferro e tudo. O petróleo é um pouco diferente, o petróleo tende a subir. E isso, normalmente, historicamente, reduz muito o faturamento brasileiro, a quantidade de dólar que entra aqui, né? Reduz o nosso PIB.
Se realmente acontecer do governo aumentar os gastos públicos, ao mesmo tempo que as exportações caem, nós certamente vamos ter aí um cenário de alta inflação e altos juros, que era mais ou menos o que a gente tinha ali fim do governo Lula 1, 2 e no governo da Dilma, especialmente Dilma, final do primeiro governo da Dilma, segundo, né, que teve aquela crise lá terrível que gerou impeachment e tal. De novo, isso vai acontecer? Não sei, mas assim, se você reverter, der um cavalo de pau na economia, reverter tudo que está acontecendo agora, aumentar o gasto público, a gente espera uma queda no valor de faturamento de exportação com commodities. Não tem muito para onde ir, entenderam? Assim, deve acontecer isso. Outra coisa que deve acontecer. O Banco Central, nesses últimos anos, ele teve muito focado em desconcentração bancária. Tanto que a gente tem as fintechs, Nubank, Pix, essas coisas todas, empresas simples de crédito, né? Isso é um esforço. Isso começou há bastante tempo, mas digamos assim, desde o Temer, mais ou menos, o governo Bolsonaro e tal. Começou, na verdade, até mesmo durante o governo da Dilma. É porque o Banco Central tem uma certa autonomia, mas foi muito acelerado recentemente. A gente tem agora o sandbox regulatório, o de real digital, né? Bitcoin e tal. Eu não sei se isso vai continuar acontecendo, porque se o governo realmente retomar o papel de impulsionador do crédito, ou seja, ele vai emprestar mais dinheiro via BNDES, Caixa Econômica e tal, o ímpeto de desregulamentar o mercado bancário vai diminuir. Então pode ser que ele nem proíba, mas assim, ele vai ter tanto crédito público que diminui o espaço do crédito particular. Isso aí é uma coisa a se ver. Se a gente realmente reduzir a diversificação bancária, isso é ruim porque o sistema perde dinamismo, né? Agora, pode ser também, isso aí é uma outra coisa, dependendo do contexto. Se os juros subirem demais, pode ser que você não tenha, as empresas não consigam tomar o crédito aqui principal e recorram a crédito externo, que foi exatamente, eu trabalhei muito com isso no final do governo da Dilma. Aí as empresas iam todas para o exterior buscar crédito. Para nós é bom, entende? Aí nós vamos ajudar as empresas a buscar crédito no exterior. Isso é outra coisa que a gente tem que observar assim, atentamente, dia a dia, para onde está caminhando o mercado, para a gente poder se posicionar. Porque a gente pode estar vendo um mercado em que não vai ter crédito aqui, o crédito vai vir todo de fora, excelente para nós. Ou a gente pode ver um mercado em que o governo fala, não, na verdade eu vou liberalizar o mercado de crédito para pequenas empresas, sei lá, até empréstimos de até R$1 milhão, e você tem uma pulverização de mais instituições de pagamento aqui, esses bancos eletrônicos, né? As duas coisas podem acontecer, depende da interpretação que eles vão dar pro plano ideológico deles. Então a gente tem que olhar isso com bastante atenção, tá? E finalmente agora, que todo mundo estava perguntando sobre investimentos estrangeiros, para a gente poder encerrar, tá? Só responder uma pergunta aqui. Não entendi por que a exportação de alimentos. Não, Débora, é o seguinte. Se o mundo realmente entrar em recessão, que é o que todo mundo está projetando para o ano que vem, normalmente numa recessão o consumo internacional de alimentos cai. Ô Bianca, tudo bom? O consumo internacional de alimentos cai. Quando o consumo internacional de alimentos cai, ou seja, você tem uma super oferta, o preço médio desce. Então, se o Brasil exportava 400 bilhões de dólares de soja, não era isso tudo, né? Menos. 100 bilhões de dólares de soja, ele vai exportar só 70, entendeu? A mesma quantidade, mas com menos valor. Ou então vai reduzir a quantidade e também o valor. É isso que eu estou dizendo. Então, a quantidade de dinheiro que vai entrar no Brasil por causa do agro, se o mundo entrar em recessão, tende a diminuir. Ficou claro? Muita gente, hein, pessoal? Fábio, Márcia, muito obrigado. Então, para encerrar os investimentos estrangeiros, a Vitória comentou aqui, ó. Se acontecer isso, se acontecer o aumento de juros, não aumenta também o investimento estrangeiro? Então essa aqui é a questão. Se acontecer tudo isso que eu estou falando, aumentar o gasto público, aumenta a inflação, aumenta os juros, né? A gente vai uma repetição mais ou menos do que foi o governo da Dilma, realmente os juros tendem a ficar altos. Os juros já não estão muito baixos, mas o juro do Brasil já teve 17, né, pessoal? Tendem a permanecer altos. Nesse momento no exterior, também a gente tem inflação e também tem uma certa taxa de juros. Mas pode ser que o Brasil descolhe, tem um juro absurdo. Lembrando, pessoal, que há 2 anos atrás o juro real do Brasil chegou a ser 2, 3%, era bem baixinho. Agora subiu de novo, descolou.
Então pode ser que a gente tenha esse cenário de juros muito altos. Nesse cenário de juros altos, o que acontece? É muito diferente do que nós vivemos nos últimos anos. Por quê? Chega um investimento estrangeiro? Chega. Mas chega um investimento estrangeiro principalmente na Bolsa de Valores, que é um investimento mais concentrado. Não é aquele investimento estrangeiro, por exemplo, que o cara vem abrir uma empresa aqui, entendeu? Esse chega também, mas assim, esse investimento enorme, que o pessoal fala, hoje então no Brasil, 30 bilhões de reais, é normalmente investimento em bolsa para aplicar nos juros que o próprio governo paga, investimento em renda fixa, tá bom? E o Brasil vai continuar sendo um destino atrativo para investimento estrangeiro? Então, isso é outra questão. Porque o investimento estrangeiro, ele vem normalmente preocupado com o, digamos assim, com o retorno líquido que ele vai ter, né? Então, pode ser que a população brasileira tenha um aumento médio de renda por causa dessas políticas sociais e um aumento médio do consumo. E pode ser que, sei lá, o governo comece a financiar carro, como já foi no passado, né? Financiar carro, moto, caminhão. Pode ser que você tenha assim, um aumento temporário de investimento estrangeiro. Mas se você tiver uma inflação persistente, isso com o tempo corrói a renda e gera uma redução de retorno, né, de capacidade de compra e uma redução de investimento estrangeiro. Que era mais ou menos o cenário que a gente tinha ali no final do segundo governo da Dilma. E o que isso leva? Lembrando, pessoal, estou falando de considerações econômicas e tentando extrair o jurídico, tá? O principal jurídico foi no início da live. Que agora a gente está só fazendo um bate-bola sobre a parte econômica. O que vai acontecer se o Brasil voltar àquela situação de juros altos, inflação persistente e tal? Normalmente você recebe investimento estrangeiro, recebe também. Só que não mais investimento estrangeiro de consumo. Não vai vender refrigerante, carro, computador. Normalmente vem investimento estrangeiro de redução de despesas. Então você vem coisa de economia de energia, software de aumento de eficiência, muita automação, robôs, entendeu? Para nós, como eu falei, como a gente sempre está trabalhando no que a economia demanda naquele momento, não é ruim. Por quê? Bom, esse tipo de economia fraca, ele gera o quê? Fusões e aquisições, concentração empresarial, né? O mercado está meio ruim, a empresa que está melhor come as outras. São as fusões e aquisições. Quem faz? O advogado. Atrai esse tipo de investimento em tecnologia que eu falei, viabiliza, em alguns casos, a empresa brasileira tomar empréstimo no exterior. Então, para nós que trabalhamos com o direito internacional, nessa área de investimentos, contratos, sim, você tem o que fazer. Só que muda. Por exemplo, se agora a gente está num cenário, mais ou menos pelo menos, em que vinham assim, várias empresas pequenas instalar pequenas distribuições, pequenas fábricas, você vai mudar isso. Talvez vai vir grandes empresas fazer aquisições de outras, ou vai vir só a tecnologia. Mas vai continuar. O Brasil não vai se desconectar do comércio internacional, entendeu? Ele vai continuar conectado. Ele está conectado com a China, com a Rússia. As coisas continuam acontecendo. Muda só a maneira como isso se apresenta. Entenderam? Pessoal, muito obrigado por terem ficado essa hora comigo aí. Acho que o mundo não acabou enquanto a gente estava aqui não, né? Deixa eu ver aqui se teve alguma notícia bombástica. Parece que não aconteceu nada. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. A gente já vai para o encerramento, tá? Tem algumas perguntas na caixinha, eu vou responder por ali. Maravilha. Pessoal, agradeço demais. Se tiver alguma dúvida, podem perguntar, tá bom? A gente já vai partir para o encerramento aqui. Foi muito boa, adorei. Que bom, que bom. Vitória, que bom, gostou. Ah, Luiz, o que quer dizer sobre Barcelona? É verdade, bem lembrado. É o seguinte. Se você estiver na Espanha, você vai ter muita... Bom, a gente tem que ver o que vai acontecer. Mas se acontecer isso que eu estou falando, inflação alta, juros altos, você vai ter muita facilidade de montar investimentos para o Brasil. Pegar dinheiro capital da Espanha e colocar aqui no Brasil. Ou na renda fixa, ou financiando empresas brasileiras. Entendeu? Porque elas vão precisar desesperadamente de capital. Valeu. Que bom, pessoal, que vocês gostaram. Fico muito satisfeito. Procurem ler o artigo lá no blog, tá? Lá no blog tá mais detalhado. Joguem no Google Grupo de Puebla. Vocês vão achar lá esse documento que eu mencionei aqui, essas resoluções. Vão poder conferir tudo que eu falei. Ah, Vivian tá na Espanha também. Que bom. O pessoal da Espanha pode organizar os investimentos aqui. Excelente. Pessoal, agradeço demais, tá? Vocês terem passado essa hora comigo. Bom Halloween. Não posso esquecer de falar. Não sai ninguém ainda não. Estou organizando uma imersão de 3 horas, chamada Operação Conquista. Vai ser segunda que vem, tá? 7 meses, esse horário, 7 horas, aliás. Praticamente esse horário.
em que eu vou falar em detalhes, passo a passo, como vocês podem iniciar na advocacia internacional e vou oferecer também um material, uma série de materiais para vocês estudarem. Então, livros, artigos, fontes de informação. Então, quem tiver interesse nessa área internacional, é legal conversar como nós estamos conversando aqui, mas interesse de entrar mesmo, prestar serviços, trabalhar na área. Você pode trabalhar de casa, não tem fórum, né? Só com consultoria. Por favor, vocês estejam na live semana que vem. Se inscreva no link que está na minha bio, tá? Operação Conquista. Acho que todo mundo que está aqui vai gostar demais de participar da live da semana que vem. Uma imersão de 3 horas bem completa. Acho que não tem erro. Todos vocês vão gostar muito, tá bom? Pessoal, agradeço muito a presença de vocês. Vamos encerrando. Se inscrevam lá na Operação Conquista. O link está na minha bio. Ó, tô vendo o pessoal se manifestando bem aí, fazendo até parcerias já nos comentários aí. Excelente. Espero que tenham gostado, pessoal. Divulguem para os amigos de vocês, tá? Um abraço. Tchau, tchau.